Então, estamos de volta para conversarmos, para trocarmos ideias dentro da palavra de Deus sobre o que a Bíblia diz para certos assuntos que são tão atuais e que nós pensamos que eles só existem hoje. Eu gostaria de meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó. Tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Nós vamos pensar no que aconteceu antes disto. Vamos historiar o que aconteceu antes disto. Jesus estava retornando da Judéia, indo para Caná da Galileia. 1 João 4:3, nós acabamos de ver. Jesus estava no início do seu ministério terreno. Após ter sido batizado, tentado, purificado do templo pela primeira vez e feito algumas viagens pela Judéia. Embora Jesus estivesse bem no início do seu ministério, ele estava consciente da mensagem do que ele veio fazer aqui, da mensagem que ele veio pregar. Ele veio trazer aos homens a mensagem do amor. Ele sabia muito bem dos conflitos que havia em sua terra, as quais provinham de uma relação errada com Deus. E Jesus parece deparar-se aqui com um assunto que hoje nos persegue: o preconceito. Jesus vai deparar-se com isto. Por que passar por Samaria? A Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Os judeus evitavam, Jesus era judeu, vocês sabem, eles evitavam o caminho que passava por Samaria. E quando queriam ir à Galileia, ou vir de lá para outra região, norte, eles davam uma volta enorme pelo caminho que estava além do Jordão. Eles passavam pela Pérea, Decápolis, e eram mais ou menos 2 vezes o percurso da viagem. De onde Jesus vinha até Samaria, eram mais ou menos 39 quilômetros. Eles, para fazerem o mesmo percurso, eles preferiam andar mais ou menos 80 quilômetros para não entrarem em Samaria. Eles preferiam fazer isso porque eles não se davam com os samaritanos. Eles tinham um preconceito enorme com os samaritanos. O preconceito racial era muito forte entre eles. Por isso é importante a expressão de João. Quando João diz, no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. Jesus não se deixava levar ou intimidar pelos preconceitos, que não levavam a nada, que não construíam uma sociedade mais justa. Então ele parou em Sicar, verso 5, que é Siquém, a herdade que os descendentes de José receberam na divisão da terra prometida, que está lá em Josué 24:32. Era um lugar considerado sagrado, principalmente pela presença do poço cavado por Jacó,
está no verso 6. O qual, por sua vez, tinha um lençol subterrâneo enorme e que produzia água em abundância. Aliás, até hoje, o Poço de Jacó é assim. Hoje, o Poço de Jacó está no mesmo lugar e dentro de um complexo de um mosteiro ortodoxo na cidade de Nablus, na Cisjordânia. E ainda hoje esse poço produz muita água, o que era também no tempo de Jesus. Então Jesus estava cansado da viagem que fizera da Judéia. Ele havia andado disso cerca de 39 quilômetros. É o meio-dia. Era natural que naquela região, por causa do calor horrendo que fazia e faz até hoje ali, um viajante ele parasse para descanso e alimentação. Jesus realmente era Deus Pai, mas ele era também humano. Então, exatamente ao meio-dia, ele sente o quê? Ele sente fome. Então ele para alimentar-se. E ele sabia que ali havia o poço de Jacó para alimentar-se, também para saciar a sua sede, para evitar uma desidratação. Não é? Então ele para ali, naquele instante. E quando ele para, eis que uma mulher vem àquele poço para tirar água. Naquela ocasião, só as mulheres carregavam água. Era um trabalho exclusivo das mulheres. Os homens não carregavam água. Então ela chega ali, naquele poço, e Jesus pede a ela água. Ela já estranha por que Jesus pede água a ela. 3 lições podemos tirar desse simples relato. Primeiro, não deixemos que os preconceitos, quaisquer que sejam eles, atrapalhem a nossa missão como seres humanos, como crentes em Jesus que somos. A verdadeira igreja do Senhor procura comunhão entre as pessoas e não permite que os preconceitos prevaleçam. Aliás, preconceito não deve prevalecer nem na igreja, nem em lugar nenhum, nem no trabalho, nem na escola, nem em casa, nem em lugar nenhum. O preconceito deve estar presente. Jesus olhou as pessoas com amor, mas não deixou de ver que eram pecadoras perdidas e necessitadas. O olhar de Jesus não era um olhar legalista, mas também não era do tipo, não importa o que você faz, não era assim. Não somos acusadores de ninguém, mas não podemos deixar de mostrar que o pecado condena o homem e leva-o à perdição eterna. Jesus, então, colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. João 4, verso 34 diz assim: Jesus explicou aos seus discípulos que consistia em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Por que Jesus disse isso? Porque os discípulos perguntavam se ele não estava com fome, se ele não ia comer. Mas Jesus estava priorizando ali o ministério para o qual ele veio esse mundo, que era salvar as pessoas. Meus amados, durante muitas vezes em seu ministério, Jesus sofreu preconceito. Mas ele, em momento algum, não há um relato na Bíblia que mostre que Jesus teve preconceito com alguém. Ele amou os pobres, os ricos, as mulheres, os homens, todas as pessoas. Como hoje ainda acontece, ele ama a todos, aquele que está no palácio, como aquele que está lá na comunidade, que está doente, que está passando por problemas. Jesus ama a todos.
que aprendamos com esse entrevero de Jesus com a mulher samaritana, a não discriminarmos ninguém. Que possamos viver uma vida de amor, amando as pessoas como elas são, não como nós queremos que elas devam ser. E com certeza, nós viveremos num mundo bem melhor. Jesus agiu assim. Ele deixou-nos o exemplo de que não devemos estar tendo preconceito com ninguém, mas vemos as pessoas no mesmo nível que Jesus, que Deus nos vê. Amém. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes somos tentados a estarmos tendo preconceitos, os mais miseráveis possíveis com as pessoas. Ó Deus querido, tira isso do nosso coração. Isso não agrada o Senhor. O preconceito é uma artimanha que o diabo usa para separar as pessoas. Mas que possamos, nosso Deus, baseados, calcados nos teus ensinamentos, estamos dia após dia vendo as pessoas como elas são e amando-as como elas são. Nós pedimos que o Senhor esteja a cada momento dando-nos uma visão do que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém, Senhor.